Apóstolo Richard, por favor, meu amigo, vem para cá. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Olá, gente, bom dia. Deus abençoe sua vida. Vocês estão bem? Felizes com Jesus? Glória a Deus, uma alegria estar aqui com vocês. A paz do Senhor Jesus. Como é bom estar aqui tão longe de casa, né? E ao mesmo tempo se sentindo em casa. Porque nesse lugar estão os meus irmãos. E nesse lugar está o nosso Pai. E como é bom a gente andar pelo mundo e ver a palavra de Jesus se cumprindo, onde ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ser povo de Deus, como é bom saber que aqui em Portugal, aqui na Europa, tem um povo que se chama pelo nome do Senhor, adorando a Ele, servindo a Ele, né? Pregando o Evangelho de Jesus. E é uma honra estar aqui com meu amigo do coração, o Bispo Rogério Rocha, um homem de Deus incrível que tem nos abençoado ali em Manaus, tem sido uma resposta de Deus no Brasil, né? Um homem que a última vez ele literalmente parou Manaus, né? Parou, teve que parar, teve que chamar ambulância, o homem parou, né? Eu anunciando, rapaz, tá chegando um pregador brabo aí esse final de semana, um seminário transformando sua dor em poder. E aí quando chegou na hora, o pregador, gente, o evento foi cancelado, o varão transformou a dor dele em muito poder, foi tanto poder que ele não resistiu. Ore para ele. Mas no domingo ele ressuscitou, igual Jesus, né? Morreu na sexta, no domingo ressuscitou. E quando ele ressuscita, vai e prega no culto, abençoado. Depois do culto, ele olha para mim e disse: me leve. Ele ficou doente por causa de um baião de 2 azedo que ele comeu. E aí no domingo, depois do culto, ele disse, virou para mim e disse: me leve para comer um baião de 2 para ver se eu tô curado. Aí eu disse: nem mesmo em Israel eu vi tamanha fé. O homem é brabo, glória a Deus. Então, como é bom a gente estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Richard Matos. Se quiser seguir no Instagram, segue lá, tá bom? Sou pastor da Chama Church, uma igreja que começou lá no meio da floresta amazônica. Eu me lembro que começou na garagem da casa da minha mãe há 22 anos, vai fazer 23 anos atrás. Era eu, minha esposa, minha mãe e 2 irmãos de menor que eu tinha naquela época. E a gente falava pro pessoal: olha pro lado e diga assim, diga assim para quem está do seu lado, diga: da garagem para as nações, da Amazônia para o mundo, né? E hoje a gente está pregando na Europa, a gente tem igrejas na África também, e a gente tem visto a mão poderosa de Deus cumprindo as palavras dele na nossa vida, né? Então essa igreja existe há 22 anos, nasceu como uma resposta de Deus para um problema que havia na época, que existe até hoje. A visão da nossa igreja lá é ser literalmente a casa dos sem igreja e dos feridos pela religiosidade, né? E a gente está ali. Sou casado com a minha esposa Gisele Matos, vamos completar 24 anos de casado, né? Estamos juntos há 27 anos, desde a época do namoro e de tudo. Temos 3 filhas, uma de 21 anos, né? A gente tentou, disse, agora vai vir um homem. E temos uma menina de 12, já igual Abraão, com 40 anos de idade. Vamos tentar, que agora veio outra menina de 5 anos. E a gente fez igual Paulo, né? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Não dava mais, né? Então a gente está ali fazendo a obra de Deus, e é uma alegria enorme estar aqui com você. Que bom que você escolheu a melhor parte nesse domingo. Amém, gente? Glória a Deus. Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus, a palavra do Eterno para a sua vida? Amém? Deixa eu falar uma coisinha aqui rapidinho, por favor. Esse livro aqui, Deus nos deu ele no ano passado. O Segredo da Influência de Jesus. É um escrito onde a gente dissecou aqui. Porque assim,
Na perspectiva cristã, Cristo é o Filho de Deus. Mas na perspectiva, sob o olhar assim, de liderança, ele nasceu numa cidade insignificante, seus pais eram pessoas simples, ele não veio de um legado político e não fazia parte da elite religiosa judaica. Ele era alguém literalmente muito pequeno. Como é que alguém tão pequeno quanto Jesus era considerado naquela época, né, teve um impacto tão grande na humanidade? Nenhum ser humano, nenhum líder causou um impacto tão grande que dividiu a história da humanidade entre antes e depois da sua história. Nenhuma história foi tão lida, tão escrita, calma. Tantos louvores cantados ao seu nome, né? E a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que ele assumiu forma humana e como homem assumiu forma de servo. Ele esvaziou-se a si mesmo e por isso ele recebeu o nome acima de todo o nome. Então qual o segredo da grandeza do nome de Jesus? Qual o segredo do tamanho da sua influência? E ele disse, olha, se vocês quiserem entender o segredo da minha influência, se entre vocês quem quiser ser grande, sirva. Então a gente vai entender aqui profundamente o segredo da influência de Jesus, da liderança servidora. A gente disseca isso, é cultura que vai ajudar. A gente usa esse livro como base para a formação dos nossos voluntários da nossa igreja, né? Isso serve para a empresa, isso serve para a família. É um livro muito bonito que vai abençoar a sua vida. Lá na saída depois do culto eu vou estar lá assinando. Se você quiser nos abençoar e se abençoar também com essa leitura, vai ser muito bom para a sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, capítulo de número 9. João capítulo 9, versículo de número 1. João 9, versículo de número 1, está escrito assim, aleluia, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Vamos repetir todo mundo junto, 1, 2, 3, vai. Viu um homem cego de nascença. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra e esse é o povo que se chama pelo teu nome. Eu oro e te peço, Senhor, que a tua presença se manifeste nesse lugar de forma poderosa, que o poder do teu Espírito Santo flua através do poder da tua palavra e que os nossos corações sejam transformados e despertados pelo Senhor em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Gente, a gente vai meditar um pouco na história desse homem, um homem cego de nascença. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, eu ia dizer que é o milagre que começou na lama, né? O milagre que começou na lama. Então, quantos de nós Deus nos encontrou na lama? E a Bíblia vai dizer, é interessante que Jesus, caminhando Jesus, muita gente ia até Jesus para receber milagre. Muita gente buscava Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus ia caminhando. Foi Jesus que entrou no caminho desse cego. E quantos de nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados? Quantos de nós estávamos na depressão? Quantos de nós estávamos prisioneiros dos vícios? Quantos de nós estávamos no lugar mais escuro da nossa vida? A gente não tinha nem força para buscar a Jesus. E Ele foi ao nosso encontro. E Ele nos encontrou naquele lugar de cegueira. Ele nos encontrou naquele lugar de mendigância. Ele nos encontrou naquele lugar de escassez. A Bíblia diz que Ele veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que Ele provou o seu amor por nós quando Ele deu o seu Filho unigênito para dar a vida por nós quando nós éramos ainda pecadores. Ele se desfez da sua glória, Ele assumiu forma humana, Ele desceu nesse lugar chamado terra e veio nos buscar e nos salvar. Ei, escute por favor, o seu valor não está nas suas perfeições e nem nas suas qualidades, mas o seu valor está no preço que Deus pagou por você. Então quem diz o teu valor não é a sociedade, quem diz o teu valor não são as pessoas, quem diz o seu valor não é você mesmo, quem diz o teu valor é aquele que pagou o preço por você.
Ele pagou o preço de sangue precioso. E Ele diz para você: não foram vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Ei, eu não sei se você se alegra. Ei, você era cego, talvez você não tinha valor nenhum, mas Jesus te escolheu. Jesus te escolheu. Olhe para quem está do seu lado e diga: se alegre, porque você é a escolha perfeita de Deus. Se você crê nisso, diga amém. E se alegre dando um aplauso ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que enquanto Jesus caminhava, Jesus passa por ele, e o texto vai dizer que Jesus viu o que, gente? Diga comigo: um homem. Diga mais alto, diga: um homem. É interessante isso, porque a Bíblia vai dizer que os discípulos viram um amaldiçoado. Quem pecou para que ele nascesse amaldiçoado? A Bíblia diz que os vizinhos viam um mendigo. A Bíblia diz que os fariseus viam um mentiroso e charlatão. Mas Jesus viu um homem. Jesus viu uma pessoa. Sabe por quê? Porque Jesus não te vê pelo teu pior. Você não é a sua deficiência, você não é o seu pecado, você não é o seu trauma, você não é o seu vício, você não é o seu passado. O milagre começa quando passamos a nos ver pelo valor que Cristo nos dá. Jesus viu um homem. Ei, o milagre vai acontecer na vida do teu familiar que está perdido quando você começar a ver ele como Cristo vê ele. Pare de ver ele como problema, pare de ver ele como ovelha negra, pare de ver ele como um problemático viciado e veja ele como uma pessoa preciosa para Jesus. Jesus se importa com ele, Jesus dá valor para ele. Ele não, escute, meu irmão, Jesus não viu um drogado, não viu um viciado, não viu um falido, não viu um adúltero, não. Ele não viu um milionário. Jesus não rotula, Jesus vê gente como gente. Jesus vê gente como gente. Em Atos capítulo 10, versículo de número 28, um dia Pedro, um judeu autêntico, cheio de preconceitos religiosos, sabia que não podia se misturar com determinadas pessoas, e Deus dá uma visão para ele, antes dele ter um encontro com Cornélio, que era um gentil. E aí ele vai até Cornélio e diz assim, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus... Quem foi que falou com ele, gente? Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. Não, eu vou repetir mais uma vez. Lê comigo, vamos lá. Quem foi que falou? Deus me demonstrou que a nenhum homem eu considerasse comum ou imundo. Você está me ouvindo? Sabe aquele grupo de pessoas que você acha que não presta, que não tem valor nenhum? Jesus quer salvá-los. Sabe aquele tipo de gente que você quer distância? Jesus quer salvá-los. E eu vou dizer mais uma coisa: a igreja é chamada de luz do mundo e sal da terra. Não somos a luz do templo e nem o sal do saleiro. Sal só salga se tiver contato. Sal não salga à distância. Nós nunca vamos influenciar o que rejeitamos e evitamos. Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Era impossível, ele sentava na mesa com os pecadores, mas o sal que estava na vida dele salgava. Eu quero declarar que vai acabar o tempo da igreja ficar só metendo pau nos outros, achando que é superior. É tempo da gente se levantar para ver gente como Jesus vê gente, para dizer: eu vi um homem, eu vi uma pessoa, você tem valor, você é importante, eu amo você, eu vou abraçar você, e Cristo vai mudar a história dessa nação em nome de Jesus. Um dia Paulo estava pregando e se prolongou o culto, e a Bíblia diz que tinha um jovem na janela. Seu nome era Eutico.
Irmão, na janela, quem é que assiste culto na janela? A gente diria que era o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e o resto no mundo, lá pro lado de fora. A Bíblia diz que ele pegou no sono, ele cai e morre. E a Bíblia diz que Paulo estava pregando no lugar onde havia muitas luzes, num lugar alto, num palco, talvez numa conferência importante. Quando o jovem cai e morre, eu fico imaginando na mentalidade religiosa. Tá vendo? A mão de Deus pesou. Quem manda ficar na janela? Quem manda ser um crente desconhecido? Deus me revelou que ia levar, que ia pesar a mão. Sabe o que Paulo faz? Paulo para o culto no meio. E ele desce aonde o menino estava. O povo lá em cima dizendo: morreu, meu Deus, e agora? Não tem mais jeito. Paulo se abraça no menino cheio de sangue e diz assim: a vida ainda está nele. Deus quer levantar uma geração disposta a descer para se sujar no sangue e dizer para uma geração de mortos e feridos: a vida ainda está nele. A vida ainda está nele. Ei. Deus quer usar a sua vida. Tem uma geração de pródigos que vão ressuscitar no abraço dos homens e das mulheres cheios do amor de Deus dessa geração. O texto vai dizer que esse homem era cego de nascença. Diga comigo: cego de nascença. Escute, por favor: condição de nascença não é prisão perpétua. Pastor, porque eu nasci assim, porque o senhor não sabe da minha história, de onde eu vim. Ninguém escolhe as cartas que recebe da vida. Ninguém escolhe onde nasce nem como nasce, mas você é responsável sobre como vive e como morre. Você é responsável. Você não pode ser um escravo da sua condição de nascença. Isso não pode ser um decreto na sua vida. Eu sei que tem gente que luta com traumas até hoje, com problemas até hoje, mas Deus tem poder para mudar a nossa história. Então não importa a condição onde você nasceu, Deus tem poder para mudar isso. E eu vou te dizer uma coisa: aquilo que te fez chorar é um sinal do que Deus vai te usar para curar. Aonde tem uma ferida fechada, ali tem um chamado do céu aberto. Irmãos, escute, por favor. Se você esteve aqui no ano passado, a minha história familiar, eu sou fruto de um relacionamento de um menino de 15 anos com uma menina de 16 anos de idade. Meu pai engravidou minha mãe, e quando descobriu que ela estava grávida, ele bateu nela e obrigou ela a tomar abortivo. E eles tentaram me matar no ventre por 2 vezes. Quando eu não morri, ele deixou ela. Minha mãe escondeu a gravidez até 7 meses, ela andava amarrada na barriga. O pai dela era um soldado, um cara muito rígido, brabo. E a mãe dela era o único porto que ela achava que seria seguro para em algum momento ela compartilhar essa situação. Quando ela inteirou 7 meses, que ela estava prestes a revelar o segredo, um dia a mãe dela almoçou, deitou para dar um cochilo depois do almoço e nunca mais acordou. Ela ficou órfã com 7 meses de gravidez. 15 dias depois de enterrar a mãe dela, o meu avô descobriu que estava grávida. Virou para ela e disse assim: sua mãe morreu de desgosto por você, por causa desta praga que está na sua barriga. Vá embora de casa. No dia que você quiser voltar, você é bem-vinda, desde que você se livre desta praga. Eu fui programado para dar errado. Nasci numa situação extremamente pobre, vendo de favor na casa de um e de outro. Quando terei 2 anos de idade, meu pai voltou com minha mãe. E na minha infância, minha adolescência inteira, eu não me lembro de meses que eu vivi num ambiente onde não houve, sempre houve na minha casa, traição, agressão física e agressão verbal. Então eu fui programado para dar errado. Quando eu inteirei 14 anos de idade, acabei virando o que eu fui programado para ser um marginal. E a minha vida estava por um fio. Mas quando eu inteirei 18 anos de idade, o mesmo Cristo que entrou no caminho do cego de nascença me encontrou no meio da lama, resgatou a minha vida, mudou a minha história. Aleluia. Sabe por quê?
porque condição de nascença não é prisão perpétua. E deixa eu te falar mais uma coisa. Se tem uma coisa que eu me gabo na vida, é porque eu tenho 3 lindas filhas. E todas elas dizem: você é o melhor pai do mundo. Que pai incrível o senhor é. Escute, aquilo que você não recebeu dos homens, você pode receber de Deus em abundância e transbordar. A Bíblia diz que Moisés não teve uma referência masculina. Ele era conhecido como filho da filha de Faraó, mas Deus o levantou como pai de uma nação. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, você não é vítima. Você está ouvindo? Você não é escravo do seu passado. Deus pode mudar a sua história. Quem crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. No versículo 2, os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego, ele ou seus pais? O que os homens chamam de consequência, Deus chama de oportunidade. Amém? Gente, a religião nos prepara para a gente estar sempre racionalizando e espiritualizando a nossa dor e a dor dos outros. O evangelho de Jesus é, em vez de você querer arrumar uma razão ou um culpado, como é que você pode fazer para participar desse milagre? O que pode fazer para que essa dor vire um testemunho? Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Jesus responde em João capítulo 9, versículo 4, diz: é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Escute, por favor. A dor do outro é um chamado de Deus para a sua vida. Aonde tem uma dor, ali tem um ministério, ali tem um chamado. E Deus está chamando você para coisas grandes. Escute, irmãos, nenhum cristão foi salvo por Cristo para estar na arquibancada. Quem aqui já participou de um jogo de futebol no estádio? Já foi? Quem aqui já praticou esporte assim dentro do estádio, jogando no campo ou numa quadra? Você já participou de algum esporte? Gente, escute. A torcida ajuda, mas quem ganha o jogo é quem está dentro. Você está me ouvindo? Você não foi salvo para estar na arquibancada, você foi salvo para botar a camisa. Você tem que entrar em campo e você tem que jogar o jogo. Sabe por quê? Nós fazemos parte do jogo mais importante que existe: a salvação e a transformação do mundo, vida por vida e alma por alma. Uma vida salva, irmão, você não tem ideia disso. Você não tem ideia, a pregação do evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Minha família era uma família fracassada, destruída. Quando eu tinha 16 anos de idade, minha mãe se converteu e se colocou na presença de Deus. Com 18 anos, Jesus salvou a minha vida. Por causa da minha mãe, a minha vida foi transformada. Os meus irmãos foram transformados. As netas da minha mãe foram transformadas. Sabe por quê? Isso é o poder do evangelho. Olhe para mim. Eu sei que todo mundo está trabalhando aqui nessa vida, correndo atrás dos seus sonhos e projetos, correndo atrás do euro. Mas o que a gente tem feito por aquilo que o ladrão não rouba e a traça não corrói? Será que a gente tem juntado tesouro no céu? O que é tesouro no céu, gente? Tesouro, o único tesouro que vai entrar no céu são pessoas. São pessoas. O que a gente tem feito pela eternidade das pessoas? Do que adianta ganhar o mundo, mas se a gente perder a nossa alma? E quando falo em perder a alma, estou falando de alma eterna, mas estou falando de essência. O que adianta ganhar o mundo e perder a alma eterna dos seus filhos? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma eterna do seu cônjuge? Eu sou pastor há 24 para 25 anos. E já lidei muitas vezes com gente nos últimos momentos da sua vida de morte. E eu digo para vocês com toda segurança, eu acho que o Bispo Rocha também poderia confirmar essa história. Nenhum deles disse assim: se eu pudesse voltar atrás e ter comprado aquele carro que eu não comprei,
Se eu pudesse voltar atrás e ter feito aquela viagem que eu não fiz, se eu pudesse voltar atrás e comprar aquela casa, fechar aquele negócio que eu não fiz. Todos eles se arrependem pelos abraços que não deram, pelo perdão que não liberaram e pelo tempo que não investiram em quem deveriam ter investido. Gente, façamos a obra enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém poderá trabalhar. Ei, a Bíblia de Jesus disse: olha, ide e fazei discípulos de todos os povos. Deus nos chamou para fazer parte da obra dele e é um privilégio tremendo. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz em João capítulo 9, versículo 6, que depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama e saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Escute, não questione os métodos de Jesus. Você está me ouvindo? Às vezes uma cusparada na cara é a única forma de abrir os nossos olhos. Nunca questione os métodos de Jesus. Jesus tem seu jeito de trabalhar, e às vezes a gente não entende nada, e às vezes é desconcertante, porque gente, escute, a dor muitas vezes é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção, sabe? Porque ele já sussurrou tanto, já falou tanto, e a gente já ignorou tanto, que ele tem que dar uma cusparada. Ei, preste atenção, te liga aqui. Então, nunca questione os métodos de Jesus. Deus está trabalhando em teu favor, irmão. Escute, Deus não cria a dor, Ele não tem prazer na dor, mas Ele não desperdiça a dor, Ele usa para a sua glória. Escute, e a Bíblia diz que Ele passa lama no olho daquele cego, e depois aquele cego é curado. E quando aquele homem é curado, a maioria de nós iria se alegrar, mas a Bíblia fala de uma classe muito perigosa: os analistas de Deus. Você conhece algum analista? A pior coisa é quando um crente se transforma num analista de Deus. Ele é um analista de tudo. Ele tem uma varinha de medir a unção. Peraí, esse culto está ungido, hein? Este ministro tem poder, este pregador é usado. Irmão, ele vem para analisar tudo. E ele diz assim: isso aqui não é de Deus. Em João 9,16, esse pregador não é de Deus. Está aqui, ó. Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam os outros. Irmão, eles falaram, aquele homem tinha acabado de ter a experiência da sua vida, e os analistas da fé chegaram para jogar água na fé daquele homem, na experiência daquele homem. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, eu me lembro quando eu me converti, eu era do mundo, encapetado, eu estava apaixonado por Jesus. Irmão, eu descobri o amor da minha vida, eu estava feliz com Jesus, transbordando, eu queria ganhar o mundo para Cristo. Eu chegava na igreja no domingo, eu chegava com 20, 30 pessoas, convidados. E aí um dia, meu líder chegou para mim: vem cá, meu filho, eu quero conversar com você. Eu vou te falar uma coisa, meu filho. Isso tudo que você está sentindo, um dia eu senti. Eu disse: glória a Deus, então o senhor sabe. O nome disso, meu filho, é primeiro amor. Mas isso passa. Aí eu não era muito convertido ainda, eu era novo, né? Um dia, meu filho, tu vai ficar igual eu. Aí quando ele falou isso, eu fiz figuinha aqui atrás, que eu não era muito crente. Eu amarrei ele ainda na mandinga. Um dia tu vai ficar igual eu, assim, maduro. Eu digo: tá bom, maduro. O Maduro tá preso lá em Nova York. Então, gente, ei, cuidado. É o chatão que só busca defeito em tudo, está sempre buscando algo para menosprezar. Eles podem muitas vezes destruir uma experiência legítima com Jesus. Não seja essa pessoa em nome de Jesus. Não seja, entenda a estação de cada pessoa. Amém? E entenda a estação de cada pessoa. Agora imagine, Jesus faz a lama, passa no olho, e aí Jesus dá uma ordem. Em João 9,7 ele diz: vai lavar-se no tanque de Siloé. Jesus, irmão, preste atenção. Passar lama na cara de alguém, cuspe,
com lama na cara de alguém já é algo humilhante. Imagina o cara dizer: caminha com a cara cuspida por alguns quilômetros. Sim ou não, gente? Caminha com a cara desse jeito por algum tempo. Gente, preste atenção. Vai ter momentos na nossa vida que nada vai fazer sentido e a gente não vai entender nada. Preste muita atenção. Quando nada estiver fazendo sentido para você e parece ser absurdo, escute: mova-se por fé e por obediência, mesmo quando você não estiver entendendo nada. Esse cara disse: meu irmão, eu vou me mover por fé, eu não quero nem saber. Eu vou acreditar, eu vou fazer o que Ele está me mandando. Diga glória a Deus. É interessante que Marta e Maria, quando Jesus chega, 4 dias depois, seu irmão já estava sepultado. Elas disseram assim: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aí ela dá a resposta da escola dominical: eu sei que ele ressuscitará no dia da ressurreição dos mortos. E aí Jesus olha para ela e dá uma ordem. Irmão, preste atenção, o cara chega atrasado 4 dias, parece que ignorou a dor dos melhores amigos, do lugar que serviu o melhor cafezinho. Ali tinha o melhor amigo de Jesus naquela casa, ali tinha a melhor voluntária da igreja, Marta, e ali tinha a ofertante mais generosa da comunidade, tudo na mesma casa. E Jesus chega atrasado, parece. E quando ele chega, ele diz o seguinte: tirai a pedra. As mulheres olham e dizem: ele já cheira mal, já não basta chegar atrasado, deixou morrer, ainda quer constranger a gente. E Jesus diz: tirai a pedra. Quando Jesus chega, não havia mais fé, porque a fé acabou quando ele morreu, porque a fé era para cura. Jesus chega, Lázaro já estava em estado avançado de decomposição. Escute, só que elas disseram assim: a gente não acredita mais, o nosso coração está sangrando e decepcionado, mas mesmo assim a gente vai te obedecer e a gente vai tirar a pedra. Escute, quando a fé estiver abalada por causa da luta, siga obedecendo a Jesus, mesmo sangrando e com dor, porque quando a fé acaba, a obediência é o suficiente para operar milagres extraordinários. Siga obedecendo a Jesus, siga fazendo o que Ele está mandando você fazer, mesmo sem entender. Mova-se por fé, diga amém. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Porque o meu justo viverá pela fé. Irmão, Deus quer levantar uma geração de fé, de gente que acredita no sobrenatural. Irmão, eu quero orar em nome de Jesus e profetizar uma unção de liberação do favor e da graça de Deus na sua vida. Fé, um novo nível de fé. Escute, coloca para mim 2 Coríntios 4:13, coloca o texto para mim, por gentileza. Faz tempo que eu estou com esse cadastro desamarrado aqui, eu estou querendo amarrar, mas eu não quero parar. Está incomodando vocês esse cadastro? Já estava doido? Bispo, então, desculpa. Vamos ler o texto enquanto, bispo, obrigado. Você já estava doido já, né? E eu sei que tem gente assim. E eu estava agoniado. Eu disse: tem gente só olhando para o meu sapato aqui e não está prestando atenção na mensagem. 2 Coríntios 4:3, leia comigo. Tendo, porém, o que, gente? O mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei e por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Escute, a fé que não se vocaliza se neutraliza. A fé precisa ser vocalizada. Eu criei e por isso falei. Todo homem de fé fala de fé. Abrão, um senhor de 90 e poucos anos de idade, vai na padaria depois de Deus ter mudado o nome dele para Abraão, pai de multidões. Abrão não, pai de multidões. Olha, o velho está doido. Eu criei, por isso falei. Não tenha vergonha de falar aquilo que Deus falou ao seu coração. Pela fé entendemos que
tudo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. Vale de ossos secos, o que você vê? Eu vejo um vale cheio de ossos sequíssimos. Então esquece o que você vê e profetiza, filho do homem. Fala, fala, fala. E ele começa a falar, e aquilo que estava morto e inanimado começa a ter vida. Eu quero convidar você a começar a abrir a sua boca na direção do seu negócio, abrir a sua boca na direção da sua família, abrir a sua boca na direção daquilo que está morto. Você vai viver um tempo de fé sobrenatural, de milagres extraordinários na sua vida. Se você crê nisso, diga amém e dê um aplauso ao Senhor dos Exércitos. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 9, versículo 8 e 9. O homem é curado, o homem lava o rosto e volta vendo. E aí diz assim: então os vizinhos, diga os vizinhos. Lembra do vizinho lá? Os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Isso não é aquele miserável, aquele noiado? Isso não é aquele viciado, aquele falido? Olha lá, versículo 9. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu mesmo. Escute, por favor. Quero profetizar na sua vida aqui. O que Deus vai fazer na sua vida vai ser tão incrível que vai ser até difícil acreditar que é você mesmo que está vivendo isso. A mudança, a transformação, o milagre vai ser tão grande que vai ser difícil você dizer que é você mesmo. Eu me lembro quando eu me converti, e depois que fui consagrado pastor, teve um tempo que a igreja virou um centro turístico. Todos os meus colegas da escola, da 5ª à 8ª série, toda semana ia um. Aí ficava olhando: meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Eles diziam: é você mesmo? Eu digo: sou eu mesmo. Mas tu não era aquele? Sou eu mesmo. Mas tu não era aquele cara falido? Sou eu mesmo. Você não era aquele cara depressivo, tá feliz, contente? Sou eu mesmo. Você não era aquele cara mulherengo que não era fiel a nada? Sou eu mesmo. O que aconteceu na sua vida, meu irmão? Escute. Eles perguntaram no versículo 10 e no versículo 11. Perguntaram-lhe: pois como te foram abertos os olhos? Ele diz o seguinte, respondeu ele: foi o homem chamado Jesus. Foi o homem chamado Jesus. Foi o homem chamado. Eu quero convidar você a levantar sua mão ao céu e adorar ao homem chamado Jesus, que está presente nessa manhã. Você pode dar um minuto de adoração a Ele, de louvor a Ele. Ei, o homem chamado Jesus, onde Ele toca, o milagre acontece. O homem chamado Jesus abre o olho do cego. O homem chamado Jesus liberta o oprimido. O homem chamado Jesus salva, liberta e transforma. O homem chamado Jesus abre a porta que estava fechada. O homem chamado Jesus dá propósito e significado para a sua vida. O segredo da tua vitória qual é? É o homem chamado Jesus. Qual o segredo desse casamento abençoado? O homem chamado Jesus. Ei, qual é o segredo para ter uma vida feliz? É o homem chamado Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O homem chamado Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O homem chamado Jesus cura a enfermidade. O homem chamado Jesus renova a promessa. O homem chamado Jesus restaura sonhos enterrados. O homem chamado Jesus cura o trauma da alma. O homem chamado Jesus. Aleluia. No versículo 24 e 25, os chatões, os analistas de Deus pegam o homem para uma última investida. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhes disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou e disse: se é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei,
Eu era cego e agora eu vejo. Eu era cego e agora eu vejo. Escute. É melhor viver o que não se explica do que tentar explicar o que nunca você viveu. Eu quero profetizar que o que Deus vai fazer vai ser tão grande e tão sobrenatural que não vai ter explicação. O cara dizia, eu não tenho argumento teológico para te falar, eu não sei. O que eu sei é que eu era assim, ele passou aqui, mudou tudo. Eu era cego e agora eu vejo. Se prepare para viver o inexplicável de Deus. Ei, como é que se explica 5 pães e 2 peixinhos para alimentar milhares de pessoas? Não tem explicação. Como é que se explica? Meu irmão, escute. Fé é sobre o quê? O que foi que Deus falou para você? O como não é problema seu. Você está ouvindo? O problema é que a gente gasta muito tempo pensando no como. Mas como é que eu vou construir essa igreja? Como é que eu vou fazer isso? Não acredite no que. O que foi que Deus disse? O como não é problema seu. Maria, tu vai ficar grávida. Mas como se eu sou virgem? Relaxa, o como é comigo. Moisés, tu vai libertar o povo do Egito. Mas como? Relaxa, o como é a minha especialidade. Anda na minha presença e confia. Eu vou cuidar de cada detalhe. E Deus sabe como salvar o teu marido. Deus sabe como te prosperar. Deus sabe como salvar essa pessoa. Deus sabe como fazer. Irmão, eu tenho tanta história de milagres, de coisas que eu acreditei no quê e Deus, e não sabia como, mas eu acreditei. Eu já vi tanta coisa na minha vida. Eu já vi Deus multiplicar cimento, com cada loucura. Eu já vi cada doideira assim na minha vida. Eu não tenho direito de duvidar do poder de Deus. O teu Deus cuida de você. Confie nele mais do que você confia no dinheiro. Aleluia. Aleluia. Você vai começar a viver o que não se explica. Olha para quem está do seu lado, diga: você vai viver o que não se explica. E aí preste atenção, aqui eu concluo. Fique de pé em nome de Jesus, já estou concluindo. Coloca o versículo 32 para mim, por gentileza. O cego começa a pregar. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Pode continuar. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina. E o expulsaram, porque é isso que a religião faz. A religiosidade fere, exclui e expulsa. A religião é especialista em machucar, em julgar, em condenar, em excluir as pessoas. Mas escute por favor. A religião fere e exclui, mas o nosso Jesus salva e restaura. O texto vai dizer no versículo 35: ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Pode continuar. Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Ele veio buscar e salvar o perdido. Não existem casos perdidos para ele. Talvez você foi ferido pela religiosidade. Talvez você está tão decepcionado com esse negócio de igreja, sabe? Lá de onde você veio, você ficou tão machucado. Eu quero dizer que Cristo te abraça, que Cristo te restaura. Eu quero convidar você a levantar sua mão ao céu e adorar a Jesus, porque Ele está presente nesse lugar. Pai, nós te adoramos, te bendizemos, Cristo. Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei. Nós amamos a Tua presença, Senhor dos exércitos. Pai, nós oramos nessa manhã e liberamos uma unção de cura e de milagres. Que
que haja cura na alma, que haja cura no coração dos teus filhos. Que o homem chamado Jesus abra os olhos, que o homem chamado Jesus restaure, que o homem chamado Jesus toque de maneira sobrenatural, que os olhos se abram, que a unção que quebra o jugo seja liberada em nome de Jesus. Eu sinto uma unção de milagre fluindo nesse lugar. Eu sinto os céus abertos nesse lugar, a glória de Deus descendo. Aleluia! Onde estão os verdadeiros adoradores que buscarão ao Senhor em espírito e em verdade? Você pode adorar a Ele, você pode bendizer a Ele, você pode exaltar a Ele. Ele está aqui, digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Aleluia! Enquanto você adora a Ele, Ele te toca. Enquanto você adora a Ele, Ele cura o teu corpo doente. Enquanto você adora a Ele, Ele visita a tua casa. Enquanto você adora a Ele, Ele abre aquela porta. Enquanto você adora a Ele, Ele muda a tua história. Aleluia, adore a Jesus. Só os filhos adorem a Ele. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Enquanto Jesus caminhava, Ele viu um homem. Enquanto Jesus caminhava, Ele viu uma mulher. Enquanto Jesus caminhava, Ele viu você nesse culto nessa manhã. Ele viu você. Ele viu teu coração. Ele viu como você chegou aqui hoje. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração e a repetir essa oração comigo hoje. Comigo, diga: Senhor Jesus, nessa manhã eu reconheço que preciso do teu perdão, que preciso da tua graça, preciso da tua salvação. Diga: me ajuda, Senhor. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu preciso do teu perdão. Diga: eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo para me salvar do pecado. Diga: perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de ti, Senhor Jesus. Eu quero recomeçar a minha vida contigo em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, escute, por favor. Eu vou fazer uma oração final aqui. Eu vou contar de 1 até 3. E você que fez essa oração hoje de forma sincera, entende que precisa de um recomeço com Jesus. Você que entende que Deus está te chamando para um novo passo de fé. Deus tem te chamado para viver algo novo na presença dEle. Você que estava longe da presença do Pai, você entende que precisa de um recomeço. Escute, eu vou contar de 1 até 3 nesse momento. E quando eu disser 3, no 3 você vai levantar a sua mão bem alto. E quando você levantar a sua mão bem alto, o mesmo Cristo que abriu os olhos do cego vai te visitar aí onde você está. E Ele vai quebrar todo tipo de cadeia que te prendia em nome de Jesus. Escute, eu vou contar de 1 até 3. E você que está se reconciliando, você que está recebendo Jesus como Senhor e Salvador, você vai levantar a mão no 3. É 1, Jesus morreu na cruz do Calvário para te salvar e para te perdoar de toda a condenação. É 2, e todos que o receberam são feitos filhos de Deus. E agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É 3, você que precisa de um recomeço com Jesus, levante sua mão bem
bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu quero Jesus, eu quero caminhar com Jesus. Não tenha vergonha, bem alto, bem alto. Deixa eu ver você. Deus te abençoe, que o Senhor te toque, que o Senhor te cure, que o Senhor te... Segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima, segura a mão lá em cima. Deixa eu abençoar a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escute, você que levantou a mão, deixa eu pedir uma coisa de você com muito carinho e respeito. Você sabe como os recomeços eram marcados na Bíblia? Eles eram selados no altar de Deus com a bênção de um sacerdote. E como sacerdote, eu quero descer do altar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha até aqui na frente, porque eu quero tocar na tua cabeça e selar o que acabou de acontecer na sua vida. 10 de maio de 2026, o primeiro dia da sua nova história. Sai do seu lugar, você que levantou a mão. Vem comigo aqui, vem. Libera o corredor, ajuda quem levantou a mão. Vem aqui, vem aqui. Sai do seu lugar, você que levantou a mão. Deixa eu orar contigo. É manhã de recomeço. É manhã de recomeço.